Fala, meus irmãos, tudo bem com vocês? Como é que vai a vida de vocês? Tudo certo? Hoje estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje para ler Gálatas capítulo 4 e sermos edificados pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Gálatas capítulo 4, importante capítulo da Bíblia. Vamos ler aí? A filiação em Cristo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Abba, ou Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus, como está lá em Romanos 8, 14 ao 17. O valor transitório dos ritos judaicos. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis... Aqui está falando o valor transitório dos ritos judaicos, mas transitório para nós gentios, né? Mas para o judeu ele continua sendo judeu. Claro que agora Deus quer de todos os povos que eles creiam em Cristo, né? Olha só. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que, por natureza, não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vos tenha eu trabalhado em vão para convosco. A perplexibilidade de Paulo. Sede qual eu sou, pois também eu sou com vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendeis, e vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, tereis arrancado os próprios olhos para vos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Pudera eu estar presente, agora convosco, e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito, como está lá em Colossenses 2, 8 ao 23. Sara e Agar, a alegoria das duas alianças. Então, antes de a gente continuar aqui, a gente vê que o herdeiro nada difere do servo, né? Enquanto está, né? Nada difere, né, do escravo, mesmo sendo senhor de tudo. A gente vê aqui, ó, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Então, Deus nos deu uma herança em Cristo Jesus, mas nós só temos acesso a herança que Deus nos deu em Cristo Jesus quando nós se preparamos, quando Deus vê que é o momento. Quando é o momento? Quando nós entendemos quem é Cristo Jesus em nossa vida. É isso aí, meu irmão. Quando você entende quem é Cristo Jesus na sua vida e você caminha por isso, as coisas ficam diferentes. O herdeiro, ele só é herdeiro de verdade quando ele entende quem é Jesus. E aí ele fala que, outrora, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vos tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então, quando nós estamos em Cristo, as coisas à nossa volta perdem sentido.
Naquela época se guardava dias, tempos, anos, mas agora em Cristo Jesus, tudo aquilo apontava para o Cristo que ia vir. Cristo veio. Como eu disse, judeu pode continuar sendo judeu e gentil não precisa ser judeu. Mas agora o que é importante para nós? Crer em Cristo Jesus. Então tudo aquilo ali, meu amigo, falava de um Deus que queria ser pai, mas muitas vezes não entregava a herança, porque os filhos não estavam preparados. Então Deus quer filhos maduros. Então olha só, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Então, qual que era a preocupação de Paulo? Que as pessoas se amadurecessem na sua fé, que as pessoas crescessem nessa fé e Cristo fosse formado dentro delas. E quando Cristo é formado na vida de alguém, as coisas da nossa volta perdem o sentido. Porque quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para o Senhor, mesmo que à nossa volta algumas coisas estejam indo embora, a gente recebe de Deus algo muito melhor, que é a vida dele em nós. E é isso que Sara e Agar, a alegoria das duas alianças. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não vis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Escrava, como está em Gênesis 16:15, e livre, como está em Gênesis 21:2. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Essa é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe, porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Escuta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido, como está lá em Isaías 54:1. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque, como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora perseguia, está lá em Gênesis 21:9. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre, como está lá em Gênesis 21:10. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão, ou a lei ou Cristo. Isso aqui a gente vai ler amanhã, mas é só para você entender que nós somos filhos de alguém livre. Nós não somos filhos da escravidão. Então, quando nós não tínhamos Cristo, nós éramos escravos. Agora que Cristo foi revelado ao nosso coração, que nós temos esse conhecimento de Deus e nós somos livres, e por isso nós temos um Pai que nos entrega as heranças que o Pai tem para nós. Mas ele só entrega quando as pessoas são livres de fato, e não quando apenas aparentam ser livres. Para o Pai te entregar as promessas que ele tem para ti, você precisa usufruir dessa liberdade que Cristo te deu. Aí a gente vê 2 pessoas aqui, uma da escravidão, outra da liberdade. Uns que tentavam se aperfeiçoar pela própria força, outros pela promessa, pela liberdade. Deus não quer escravidão, Deus quer liberdade. Claro, como eu disse, Deus tem 2 povos, judeus e gentios. Os judeus podem guardar as coisas da lei, podem ter uma vida mais judaica? Podem, porque são judeus. Se, mesmo crendo em Cristo Jesus, eles podem continuar fazendo isso. Mas nós somos gentios e nós temos que viver como gentios, livres, entendeu? Eles também devem ser livres dentro da cultura deles, sim. Mas nós como gentios também, porque agora Deus se revela a todo aquele que crê em Jesus. Senhor Deus, obrigado por essa palavra maravilhosa. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós somos filhos de uma pessoa livre. Nós somos livres. O Senhor nos trouxe liberdade. O Senhor nos deu o Espírito Santo que nos dá liberdade. E nós somos livres em Cristo Jesus. Nós já temos essa liberdade. Nós já somos herdeiros. E eu quero declarar sobre esse meu irmão, sobre essa minha irmã que está aqui me assistindo, que está aqui me vendo,
a liberdade de filho de Deus. Que essa pessoa aqui, Pai, possa viver totalmente a liberdade que Cristo deu a ela na cruz do Calvário. Em nome de Jesus Cristo. Nós somos filhos de uma pessoa livre e nós não devemos ser escravos de ninguém e de nada. Veja que o filho da escrava perseguia o filho da livre. O filho da carne perseguia o do espírito. Olha só o que está escrito aqui, ó. Contudo, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o espírito, assim também agora. Ou seja, aqueles que estão na carne, que não entenderam a sua herança em Cristo Jesus, perseguem muitas vezes aqueles que estão em Cristo, que são livres. Mas nós não devemos se curvar, nós devemos obedecer a Deus, andar nos seus mandamentos e viver como pessoas livres, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Tá bom? Senhor Deus, obrigado por essa palavra, Pai. Nós somos livres. O Senhor nos deu toda a herança em Cristo Jesus. E nós tomamos posse disso, Pai, porque isso é nosso, Pai. Isso aqui não é confissão positiva, isso aqui não é teologia da prosperidade, não. Isso aqui é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que nós somos livres. E assim nós somos, porque a tua palavra diz isso a nosso respeito, em nome de Jesus. Que você e eu possamos viver cada dia mais essa liberdade que o Espírito Santo de Deus nos dá. Em nome de Jesus. Amém? E até amanhã, que vamos ler Gálatas capítulo 5 e sermos edificados com a palavra de Deus que é viva e eficaz. Um abraço. Fui!